onde ele gosta. Com o Fernando Diniz, todo mundo se agrupava próximo à bola, né? Fazendo aquela aproximação e todo mundo trabalhando junto. Nesse jogo posicional, o jogador tem a paciência, né, de se movimentar nos setores de acordo com a bola. E eu acho que isso facilitou também o jogo do Pablo. Vamos abrir mais uma janela no nosso telão para participarem conosco Luiz Carlos Júnior e Roger Flores, que participaram da transmissão. Antes eu vou ouvir o PC que já chamou. Fala, Paulo. Não, é só para reforçar essa questão que o Pedrinho falou sobre a formação do São Paulo e a alteração que o Crespo fez no segundo tempo, que antes de começar o jogo, ao ser perguntado pela nossa repórter Fabiola sobre a escalação do Rodrigo Nestor, ele falou, para esse jogo eu pensei nisso, mas especificamente para esse jogo. Então é interessante porque você começa a conhecer um pouco a linha de trabalho do treinador. É aquele treinador, pelo menos indicou para mim, nessa resposta à Fabiola, que ele não vai ficar preso a um determinado tipo de escalação. Pode haver variação, que não é muito comum aqui, muitas vezes a gente estranha, e aí já sai criticando quando o técnico adota esse tipo de variação, mas o São Paulo pode ter essas variações dependendo de como vai se comportar ou de como vier armado o adversário. Tá aí o Pablo comemorando o bonito gol que fez, enquanto nós já temos janelinha aberta para Luiz Carlos Júnior. Fala, Luiz, tudo bem? Fala, Barreto. Só completando o que o Pedrinho estava dizendo, a Fabiola Andrade informou durante a transmissão que o Arboleda sentiu um pisão no pé. Mas a partir daí ele de fato muda. Deixa eu apresentar mais um aqui para bater papo conosco. Mr. Flowers, Roger Flores. Alô, Roger, boa noite. Boa noite, Luiz. Teve esse pisão, né? A informação da Fabiola traz o pisão que o Arboleda foi substituído pela lesão, mas não deixa de ser uma... Ele podia botar um outro zagueiro, né? Ele fez uma interpretação diferente daquilo que o Pedrinho entendeu no jogo passado, né? E por isso surpreende, mas uma interpretação que deu muito certo. Não só a entrada do Rojas pela direita, mas a pegada do Luan por dentro também. Foi ele que iniciou duas jogadas por ter pressionado, roubado a bola numa intermediária ofensiva em cima do Soteldo as duas vezes, até porque o Soteldo de costa no campo defensivo não vai funcionar, né? É um jogador que tem que receber a bola de frente, partir com espaço para poder buscar o improviso, o 1 para 1, e jogando de costas no campo defensivo. Duas vezes o Luan fez a leitura correta para roubar a bola e dar início a 2 gols do São Paulo. Acho que foi um jogo muito fácil de leitura, né? Quer dizer, no primeiro tempo não tem uma leitura, porque não tem jogo, né? Muito disputado, mas no segundo tempo uma leitura muito fácil de um São Paulo amplamente dominador, entendeu mais rápido o campo, entendeu que pelas laterais seriam jogadas mais fáceis de serem construídas, e por ali o São Paulo começou a ganhar o jogo. O Rojas busca um escanteio numa jogada quase que perdida no primeiro gol, e uma bela batida do Dani por um golpe de cabeça muito bom também do Sara. A gente está vendo aí os melhores momentos. Olha só como é que o primeiro tempo foi só água, né? O melhor jogador em campo no primeiro tempo é a água. Foi quem fez mais desarmes, quem mais atrapalhou. Zagueiraço, né, Luiz? Zagueiraço. Acho que foi o nome mais citado do primeiro tempo. Lá vem Soteldo, pede pra água. A água foi uma loucura o primeiro tempo, só dava água. E é isso. Acho que o placar foi digno do que o São Paulo apresentou no segundo tempo e o Santos não aproveitou. O Santos é um time que vai ter que estar preocupado aí nesse início de temporada, né? Não pode contratar. Perdeu 2 jogadores que eram importantíssimos, né? O Veríssimo e o Pituca. Não tem peças de reposição. A altura, né? Peças é lógico que tem, o Santos tem garotos da base. Diga, Marcelo. Nós estamos em março de 2020 ou março de 2021? 21. Porque você está falando tudo que a gente falou do Santos no ano passado. E o Santos chegou na foi vice da Libertadores. Pois mas aí o raio vai ter que cair 2 vezes no mesmo lugar, né? Esse aqui é o problema. Fazer o que o Santos fez em 2020 não é uma coisa que você pode se programar para fazer todo ano, né? Barreto, você que é artilheiro em pelada, você faz essa que o Léo Pelé perdeu, hein? Depende da poça, né? Se a poça já tiver baixado um pouquinho... Esse gol do Luciano aí, um dos gols iniciados pelo Luan, né? Uma pressão pós-perda ali no campo de ataque, mas achei que o Luiz Felipe poderia fazer coisa melhor ali, né? O Luciano, com muita facilidade, num campo pesado, difícil de carregar a bola, foi carregando, a defesa foi abrindo
E aí ele bate pro gol ali, o Luan Pérez... Tem gol contra. Segundo o Sandro Meirahit, é gol contra do Luan Pérez. E o quarto gol, esse é o terceiro ainda, né? Um belo lançamento do Igor Vinícius, a movimentação do Pablo. O John ficou no meio do caminho. Ele já tinha feito uma jogada parecida no primeiro tempo, onde ele ficou indeciso, mas aí ele foi de novo e conseguiu fazer o corte, né? A pior decisão é ficar no meio do caminho. Quando ele fica no meio do caminho, ele dá todas as possibilidades pro atacante escolher qualquer jogada para definir. Ele não, se ele sai meio que atrasado, ele tem alguma possibilidade, né? Chega, faz uma falta, para a jogada, mas o gol ele não toma. Ali Outra saída errada aqui pro baixinho, pro Soteldo. E olha o Luan de novo, ó. O Luan de novo pressionando de frente, recupera a bola e a bola chega no Tietê para fazer esse Você tem razão, você citou na transmissão o gol do Audax contra o Corinthians, foi parecido mesmo. E né? com a perna esquerda, né? De fora da área também. Ele fez contra o Flamengo no Maracanã esse ano, um dos... Mas eu acho que foi com a perna direita. Se não me engano, foi nessa câmera aí, Luiz e Roger, que deu para ver acho que é o Luan que vira para o banco, talvez para o Crespo ali e vibra com a roubada de bola. Ele foi muito importante, né? Em 2 gols ele participa diretamente com essa leitura de pressionar, principalmente um jogador mais frágil fisicamente, jogando de costa no campo defensivo. E aí a inteligência de fazer a pressão em cima desse jogador para roubar e já acionar os homens de frente. Aí, voltando à situação do Crespo, ele acha que preferencialmente, ele gosta de jogar preferencialmente com 3 zagueiros, mas nos 3 jogos, no primeiro jogo o São Paulo estava atrás, ele tira um zagueiro para buscar o empate. Aí no segundo jogo, com a vantagem numérica, ele treina. A sensação que eu tive, o Pedrinho, falei até com o Pedrinho na transmissão, que ele faz a opção por ficar com os 3 zagueiros para treinar. Sim. E hoje ele joga 45 minutos com 3 zagueiros. Só em relação ao que o PC nos traz da informação de que a Fabiola faz uma pergunta e o Crespo fala assim, olha, para esse jogo é isso que eu escolhi, porque eu achei que a Fabiola deixou ele meio que desconcertado, né? A Fabiola, quando vai fazer a pergunta para o Crespo, pergunta assim, você prefere então um jogador mais qualificado tecnicamente ou mais habilidoso algum do que o outro para iniciar a partida? Aí ele, para não afirmar que prefere aquilo, ele falou, não, para esse jogo eu inicio dessa forma, porque seria até... Deselegante com o Luan, né? Deselegante com o Luan, e logo em seguida a imprensa ia ficar assim, ele falou que o Nestor é mais qualificado tecnicamente do que o Luan e na verdade, num contexto coletivo, ele não poderia dar aquela resposta. Ele fugiu bem, eu acho que ele fez um bom trabalho de casa. E a Fabiola também, né? Não, porque quando o treinador tem que se virar para responder, porque o repórter, né? Isso. Repórter, no caso, fez a pergunta certeira. Pedrinho? E o que é curioso é que o Nestor, ele sai mais para o jogo realmente. Ele é um meia muito mais ofensivo do que se posicionar à frente dessa linha de 3 zagueiros. E, então, essa escalação ela foi feita antes de saber o estado do campo. E ele manteve isso mesmo, porque, teoricamente, se você tem um campo que não vai ter jogo, você tem que ter um cara para combater muito mais do que o técnico, porque o técnico não vai jogar. Agora, isso indica que o Crespo quer, no momento, é implementar o estilo de jogo dele, independentemente de circunstâncias? Porque você está falando de um momento em que tem uma expulsão e ele não muda o time. Sim. Mantém os 3 zagueiros. E outro em que o campo não vai privilegiar a saída de bola, mas ele mantém o estilo. Não, é bom deixar claro, Barreto, que a gente fala sempre em cima do que a gente imagina e não quer dizer que a gente esteja certo. Claro, são observações. Eu até conversando com o Roger aqui dentro, eu falei, ele poderia manter a saída de 3 contra a Inter de Limeira com um jogador a mais, mas tirando um zagueiro. Ele fazia a saída de 3 puxando o Luan, ele poderia ter tirado o Léo Pelé, ou deixado o Léo Pelé, que é canhoto, tirava um dos zagueiros, trazia o Luan por dentro, ele ia ter saída de 3 e colocasse o meia mais ofensivo, porque ele tinha um jogador a mais. Porque a saída de 3, não necessariamente, ela tem que ser com 3 zagueiros. A seleção brasileira faz saída de 3 com lateral direito, com Danilo. O Atlético Mineiro faz com o Guga, os 2 zagueiros e o Guga, saída de 3. Não necessariamente tem que ser o zagueiro. E como ele tinha um jogador a mais, eu fiquei assim, cara, acho que ele vai morrer nessa saída de 3 com um jogador a mais, podendo... E ele não mudou. E hoje, surpreendentemente, pelo estado do gramado, quando o Arboleda sente, né, como foi dito, ele vai e entra com o Rojas e muda realmente a dinâmica do jogo do São Paulo. Uma das leituras possíveis é essa, né? Foi o Roger que chamou? É que ele quer fazer o sistema dele ser assimilado.
Apesar da chuva de pipoca, hein? Porque o Crespo também já foi apresentado, não que o futebol argentino também seja, que é um absurdo, né, Marcelo? Um mar de rosas, mas ele já foi apresentado as nossas características locais aqui, né, Paulo? O time dele já tomou banho de pipoca no ônibus, mas... Pelo visto, Roger, é uma das leituras, claro, né? A gente não pode aqui bater o martelo. Sim, e nesse início de trabalho, principalmente nessa fase de Campeonato Paulista, eu acho que ele tem que testar mesmo, ele tem que fazer as pesquisas internas de posições, de que cada jogador gosta de jogar, onde ele pode utilizar cada característica, os testes também. Eu acho que ele está correto no pensamento dele. E o momento de testar é esse, porque daqui a um mês São Paulo joga a fase de grupos da Libertadores. E em relação ao Nestor, né, o início do Nestor, ele tem que fazer uma pré-eleção. Provavelmente a pré-eleção ele define o time titular. Eu acho que hoje em dia é assim, não sei se o Pedro tem algumas informações diferentes. Ele treinou hoje às 11 da manhã, hein? Ele treina no dia do jogo. Na nossa época, né, Pedro, a gente já sabia do time no dia anterior, né? Verdade. Já dormia. Dificilmente tinha que dormir de chuteira, né? Apesar que tinha os coletivos de madrugada, né, Roger? Coletivo de madrugada? Explica isso, Pedrinho. Como é que é um coletivo de madrugada? Às vezes a gente dormia titular e na hora do jogo tava no banco. Cabeça de treinador, quando vai dormir, a gente nunca sabe o que pode acontecer, né, Barreto? Estranho naquela madrugada. Tem algumas conexões, alguns sonhos, assim, que treinador gosta de mexer na madrugada. Porém, hoje em dia, as informações que a gente tem é que ele vai levando isso para o mais perto do jogo possível, a escalação do time titular. E aí, provavelmente, quando ele escala o Nestor, a chuva não tinha caído ainda. E aí ele não quis mexer, né? Lembrando que no Santos, o Ariel mexeu. Ele deu a escalação oficial, Ele ia começar com o Gabriel Pirani, ele muda em função da chuva e coloca o Bruno Marques. Ele vai para o aquecimento com o time escalado. E aí, quando ele vê o campo... E aí, quando o campo melhorou no segundo tempo, ele modifica novamente o time. Time que ganhou, a gente fica vendo várias mexidas do treinador, né? O que pode ter funcionado ali, o time faz 4-0, né? É mais fácil da gente observar, né? Agora, o Roland encara o seu primeiro clássico com 4-0 contra. Barreto, o Roger falou... Dá a palavra para o PC já? Foi o PC que chamou ou não? O Roger falou sobre leitura de jogo. Se a gente observar o terceiro gol... e aí eu fico pensando, será que é culpa do treinador? Né? O terceiro gol que sai o lançamento para o Pablo, num linguajar mais acadêmico, é uma bola descoberta. O jogador do São Paulo tem toda a visão do campo aberto, com possibilidade de passe. E, se eu não me engano, o Luan Pérez, ele está com um posicionamento que ele já teria que estar correndo para trás, ele está com os dois pés ali. Quando ele gira, o Pablo já saiu nas costas para dar esse facão e fazer o lançamento. Então, eu acho também... Eu converso muito com o Roger sobre isso, que a tomada de decisão, ela tem um poder crucial no modelo de jogo do treinador. Eu posso passar todas as informações para você, Barreto. Se você tomar a decisão errada, como uma leitura de jogada, ele está vendo que a bola já está de frente. Olha lá, olha os dois pés, um do lado do outro, e o Pablo já está correndo. Se na hora desse lançamento ele já estivesse correndo para trás, de repente ele poderia até dar um desvio de cabeça. E é importante esclarecer, né, Pedrinho, que a tomada de decisão, ela também pode ser treinada. Sim, Quando a gente fala de tomada de decisão, fica parecendo que pode ser um improviso. Isso a bola descoberta, esse termo bola descoberta, é porque não tem nada pressionando o adversário, não tem nada cobrindo a visão. Então, assim, ele já sabe que a bola está livre e ele está lá no meio de campo. Então, ele já poderia fazer o movimento antes. O Pedrinho falou que a gente conversa bastante. Ele foi sutil, ele foi delicado, porque a gente briga bastante. Porque a gente... ele tem as convicções dele, eu tenho as minhas. A gente pensa parecido muitas vezes e algumas vezes, poucas, a gente pensa diferente. O Pedro foi cracaço de bola e na leitura dele de futebol, nesse futebol moderno, ele gosta muito dessa questão da saída de bola e da pressão pós-perda também, do time que está no ataque para pressão pós-perda. Eu sou um cara que eu me cuido um pouquinho mais, né? Que eu gosto de uma coisa mais equilibrada. Nesse lance específico da bola descoberta, eu acho que sai num erro bobo de passe, numa bola tentada... numa tentativa de acionar o Soteldo do lado esquerdo. O Soteldo faz o movimento correto, que é fugir da marcação para
ter o espaço para dominar ela e partir para cima do adversário. Aí o passe é muito errado e vai no pé do Igor Vinícius. E aí tira a possibilidade dessa pressão muito rápida para pressionar o Igor Vinícius. E aí é uma questão lá atrás do jogador que torce, né, Pedro? Do zagueiro que está ali torcendo pela ação ofensiva do seu time e já esqueceu que tem que marcar, que tem que desconfiar de um erro ofensivo do time dele para estar bem posicionado. É muito mais, eu acho, que um erro de posicionamento da zaga do que realmente a questão de corre para frente, corre. Olha só, eu acho que